Olá, bem-vindo à 13ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio 49 do PQU Podcast, abordamos o tema depressão em idosos pela primeira vez. Passados mais de 5 anos, ele foi publicado em outubro de 2018, achamos que valeria a pena a atualização e complementação do que foi dito e registrado naquela ocasião. Sendo assim, entenda que esse e aquele episódio são complementares. Escutando os dois, você vai adquirir uma noção mais abrangente das diversas facetas do tema. Convidei o Vinícius para estar na bancada comigo. Depois de muito tempo, conseguimos conciliar nossas agendas. Seja bem-vindo, Vinícius. Estou feliz de termos finalmente conseguido fazer mais um episódio juntos. Ainda mais sobre um tema tão importante e numa data festiva, hein? Sem spoiler, cada coisa a seu tempo. Preparado? Sempre. Nos últimos anos, basta fazer um levantamento sobre esse tema para logo saber em que áreas tem havido mais pesquisas. A relação de depressão em idosos com quadros neurodegenerativos, especialmente doença de Alzheimer, e os desdobramentos dessa relação, a melhor caracterização de efeitos colaterais de antidepressivos nessa faixa etária, a utilidade de testes farmacogenéticos nesses casos, principalmente nos de depressão denominada refratária, e o valor terapêutico da cetamina e da estimulação magnética transcraniana nesses pacientes. Discorreremos sobre cada um desses pontos. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que até esse episódio, o 265, foi bancada com recursos próprios e que, para os próximos 20 episódios, contará com um patrocinador. É isso aí. Você, cara e caro ouvinte, não imagina quantas vezes fomos sondados por pessoas da indústria farmacêutica com ofertas de patrocínio de episódios sob encomenda ou que fosse de interesse delas. Não aceitamos. Nem poderíamos, não é, Vinícius? O conflito de interesses seria flagrante, já que o nosso objetivo é divulgar informações de interesse para o psiquiatra em formação de maneira didática e crítica, e o de laboratórios é divulgar seus produtos e aumentar suas vendas. Não nos prestaríamos a isso, a ser o veículo de ação cujo intuito fosse diferente do nosso. Muito recentemente, porém, deu certo. Deu certo de conseguirmos um patrocinador com o qual a parceria será ganha, ganha, ganha. Ganhamos nós, ao ter parte dos custos assumida por ele, o que nos viabilizará outros projetos com o intuito de contribuir para a melhoria da prática psiquiátrica no país. Ganha ele, por ter sua marca veiculada para psiquiatras e profissionais de saúde mental interessados e praticantes. E ganham nossos ouvintes, pois no contrato há uma cláusula explícita de que o patrocínio não implica em interferência no conteúdo dos episódios. É isso aí. E o patrocinador é a Elibre. Uma clínica psiquiátrica de altíssima qualidade, fundada em dezembro de 2022, projeto único no Brasil, que proporciona o que se pode ter de melhor durante uma internação psiquiátrica, aumentando com isso a chance de otimizar o resultado da intervenção. Sendo assim, a partir deste episódio você escutará essa vinheta. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibre foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Na produção do conteúdo dos episódios, continuamos contando com a valiosa colaboração da Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de convidados. Na captação, tratamento e edição do áudio, com o Breno Vettorazzi do Estúdio Viradisco. Na publicação, divulgação e manutenção do site e dos episódios no ar, para que possam ser escutados no seu tocador de podcasts preferido, quando você quiser, com a dedicação da equipe da Predicado Comunicação. Ou seja, nada mudou. Se gosta desse nosso projeto, fale dele para os seus amigos e colegas.
Contamos com esse boca a boca para aumentar seu alcance e audiência. Queremos acreditar que ele contribui para uma prática psiquiátrica mais consciente, refletida e efetiva. É isso aí. Muito bem, passemos ao tema desse episódio: depressão em idosos. Comecemos do começo, o diagnóstico. Sim, porque dele, feito com precisão, é que decorre o encaminhamento terapêutico mais adequado. Além da apresentação clínica um pouco diferente da vista em outras faixas etárias, fato que foi descrito no episódio 49 do PQU Podcast, as possíveis etiologias de um quadro depressivo em pessoas com mais de 65 anos são mais diversificadas. Isso, em parte, explica o fato de o tratamento da depressão em idosos ser mais desafiador. Os mecanismos neurobiológicos e psicológicos por trás dos sintomas depressivos, incluindo processos neurodegenerativos, fazem com que eles nem sempre respondam satisfatoriamente ao tratamento farmacológico padrão. Diga aí, Vinícius, quais as possibilidades de diagnóstico para um quadro depressivo em alguém com mais de 65 anos? São muitas, como se verá, mas não infinitas. Vamos lá então. Número 1. Pode ser um primeiro episódio depressivo. E isso só pode ser cravado se realmente não houver história de episódios anteriores. Algo que deve ser caracterizado com tempo e paciência durante a anamnese. Isso é importante, pois esse verdadeiramente seria um caso de depressão de início tardio. 2. Pode ser mais um episódio depressivo de um transtorno depressivo recorrente, com o qual a pessoa convive já há muito tempo. 3. Pode ser uma depressão bipolar, ou seja, também parte de um transtorno já em atividade. 4. Pode ser um transtorno depressivo crônico, chamado de distimia, a partir do DSM-3 e até o DSM-4R. E antes ainda de depressão neurótica, que raramente se origina após os 60 anos, mas que pode perdurar por décadas e invadir a terceira idade. 5. Um transtorno de ajustamento com sintomas depressivos ou mesmo um episódio depressivo maior, após o diagnóstico de uma doença grave ou mais assustadora. Estou me referindo a um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, uma fratura de quadril, um AVC, um câncer recidivado ou a complicações tardias de diabetes. Nesse ponto, cabe uma observação. Sabidamente, essa comorbidade é danosa em ambos os sentidos. Tanto a doença comórbida piora o prognóstico do quadro depressivo, por um lado, quanto, por outro, a depressão comórbida afeta negativamente a evolução e controle da doença primária. 6. Uma reação de luto prolongado pela perda de um ente querido ou em resposta a outras perdas. E 7. Um pródromo de quadro demencial. Vamos desenvolver cada uma dessas possibilidades, mas antes deixar claro que, para casos de depressão primária em idosos, os antidepressivos inibidores seletivos de recaptura de serotonina e os duais ainda são o tratamento de escolha. É bom que se reforce isso, já que, como estratégia de divulgação de novas abordagens ainda experimentais, estimulação magnética transcraniana e cetamina, por exemplo, fala-se que o que tínhamos não era bom. Ah, isso mesmo. Uma estratégia bem conhecida como a demonização dos benzodiazepínicos, por exemplo, por ocasião do lançamento da buspirona. Nessa linha, é bom lembrar que imaus e tricíclicos também são efetivos no tratamento de depressão em idosos. O problema com eles é mais de tolerabilidade do que de eficácia. Seus efeitos colaterais são mais incômodos. Dos tricíclicos, o menos problemático nesse quesito é a nortriptilina. Em casos de depressão unipolar psicótica, recomenda-se a associação de antidepressivos com antipsicóticos, notadamente risperidona e olanzapina ou eletroconvulsoterapia. Quando a depressão vem acompanhada de apatia, falta de energia, indiferença e desânimo, a associação de metilfenidato com antidepressivo pode ser útil. Até onde eu sei, somente a associação de metilfenidato com citalopram se revelou válida em ensaios clínicos a duplo cego contra placebo. A tranilcipromina, um imal não seletivo e irreversível pelo perfil estimulante, também deve ser pensado nesses casos. Igualmente merece menção, não é, Vinícius, o caso da vortioxetina, divulgada como antidepressivo com propriedades pró-cognitivas nessa população. Sim, faz todo sentido.
Em ensaio clínico multicêntrico controlado a duplo cego, Catona e colaboradores avaliaram 452 pacientes idosos com depressão sem déficits cognitivos, divididos em 3 grupos de tratamento: vortioxetina 5 mg por dia, duloxetina 60 mg por dia e placebo por 8 semanas. Os critérios de inclusão exigiam pacientes com depressão maior de acordo com o DSM-4-TR, com mais de 65 anos e que tivessem tido pelo menos um episódio depressivo antes dos 60 anos. Os resultados mostraram efeitos antidepressivos comparáveis entre os 2 antidepressivos e uma pequena vantagem da vortioxetina em relação à duloxetina em um dos testes cognitivos, o teste de substituição de dígitos por símbolos, DSST no inglês. Já em outro ensaio a duplo cego, conduzido por Eric Lenzi e colaboradores, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Washington University de St. Louis, 100 pessoas com 65 anos ou mais, a média de idade foi de 72 anos, com transtorno cognitivo leve sem depressão, foram alocados para 26 semanas de treinamento cognitivo, mais 15 mg por dia de vortioxetina, ou treinamento cognitivo mais placebo. Houve diferença na avaliação de 12 semanas de seguimento, mas não após as primeiras 4 e nem na avaliação final. Esses 2 ensaios clínicos, é bom dizer, foram patrocinados pela Lundbeck e pela Takeda. Pois é, ganhos discretos para um marketing altivo. Além do que, cautela é bem-vinda quando temos um resultado inovador baseado apenas em estudos patrocinados pela indústria. Não são poucos os casos em que estudos independentes vieram com o tempo a esclarecer melhor achados desse tipo. O propagado efeito procognitivo da vortioxetina em pacientes com depressão precisará ser revisado por nós e submetidos ao crivo do PQU Podcast. Sim, isso mesmo. Continuando. A prescrição de antidepressivos para idosos sempre envolve um cálculo de riscos versus riscos. Riscos versus benefícios, você quis dizer? Não, risco versus risco mesmo. Explico. O risco dos efeitos colaterais do tratamento em comparação com o risco da depressão não tratada. É bom se lembrar que ambos são bem conhecidos e nem sempre são comparáveis na mesma escala. A depressão não tratada pode se cronificar e se complicar de modo a ter um impacto negativo profundo, envolvendo sofrimento, limitações, declínio cognitivo e morte prematura. Por outro lado, temos os problemas relacionados aos efeitos colaterais. Não faz parte do escopo deste episódio descrevê-los todos, mas recomendamos que alguns sejam pesquisados ativamente. Hiponatremia e ocorrência de tonturas pelo risco de queda com traumatismo crânioencefálico e ou fraturas. Ainda a esse respeito, Diana Sobieraj e colaboradores mostraram que os duais, mas não os inibidores seletivos de recaptura de serotonina, estão associados com maior ocorrência de efeitos colaterais em comparação com o placebo na fase aguda do tratamento, e que a duloxetina estaria relacionada com maior ocorrência de quedas. Não se descarta que esse achado tenha a ver com interações medicamentosas, dada a quantidade de medicamentos em geral e de psicotrópicos em particular que essa população utiliza. A seguir, um apanhado sobre o que fazer e do porquê fazer para minimizar riscos e maximizar benefícios da prescrição de antidepressivos para idosos com depressão. Antes de mais nada, levantar os medicamentos já utilizados e em uso pelo paciente, para auxiliar na escolha do antidepressivo. Isso porque a maioria dos idosos já fez uso de antidepressivos ao longo da vida. O melhor é usar os que funcionaram anteriormente e evitar os que não foram bem tolerados. Para idosos que nunca usaram antidepressivos, começar com o inibidor seletivo da recaptura de serotonina, porque são seguros e, em geral, bem tolerados. Dentre eles, escitalopram e sertralina devem ser utilizados preferencialmente. Paroxetina e fluoxetina têm mais potencial para interações medicamentosas. A paroxetina tem mais efeitos anticolinérgicos e citalopram deve ser utilizado com cautela pelo risco cardíaco. Utilize dose terapêutica.
Se a dose mínima da faixa terapêutica não proporcionar resultado satisfatório, aumentar a dose aos poucos, muitas vezes proporciona ganho terapêutico. Quando a resposta não é satisfatória após tentativa com dose sabidamente eficaz por duração suficiente, você já sabe: substituir, associar ou potencializar. Associar com mirtazapina ou bupropiona, potencializar com aripiprazol ou quetiapina. Em casos de depressão primária leve, a melhor abordagem parece ser a psicoterapia. Nos casos moderados a graves, a terapia combinada, psicoterapia associada ao tratamento farmacológico, é a que proporciona melhores resultados, inclusive na manutenção da remissão sustentada. Evidências crescentes sugerem que alguns quadros depressivos em idosos podem ser o pródromo de um quadro demencial, ou seja, já seriam parte da sua apresentação clínica. Já se dizia isso em 2003. Daniel Blaser, professor emérito de psiquiatria da Duke University School of Medicine, autor de vários livros sobre depressão geriátrica, escreveu em artigo publicado no Journal of Gerontology. Sintomas depressivos em sujeitos com prejuízo cognitivo leve podem ser um sinal pré-clínico ou um fator de risco para a doença de Alzheimer ou para a demência vascular. Por outro lado, a depressão pode também aumentar a vulnerabilidade para o declínio cognitivo em idosos, associadamente ou não à presença de alterações neurodegenerativas relacionadas à doença de Alzheimer, aumento de placas de proteína beta-amiloide no cérebro e da concentração de proteína tau. Trocando em miúdos, alguns quadros de depressão em idosos, na verdade, são já parte da doença de Alzheimer, enquanto outros são primários, mas fator de risco para maior gravidade de déficits cognitivos se a pessoa desenvolver um quadro demencial. A pergunta que naturalmente você fará, cara e caro ouvinte, será relacionada aos recursos que temos para fazer essa distinção, já que ela tem clara implicação no tratamento. Acertei? Ótimo, sinal de que estamos na mesma página. Falaremos algo sobre isso a partir de agora. A propedêutica armada, não é, Vinícius, pode ser útil nesses casos. Refiro-me aos exames complementares laboratoriais e de imagem que podem revelar dados objetivos relacionados com doença de Alzheimer e outras formas de demência. Especificamente, são válidos, em alguns casos, a dosagem no líquor das proteínas tau total, da tau fosforilada e do peptídeo beta-amiloide. Como abordagens menos invasivas, temos a ressonância magnética de encéfalo e a PET scan amiloide. Por outra vertente, temos a testagem neuropsicológica, em que as diferenças no padrão de prejuízo cognitivo auxiliam no diagnóstico diferencial. Na doença de Alzheimer, predomina o déficit de memória recente e na demência vascular, um prejuízo mais difuso. Nesse ponto, não custa lembrar que, por mais que tentem nos convencer do contrário, a dura realidade é que a propedêutica específica da nossa especialidade é a psicopatologia, coletada a partir da observação do paciente, do exame psíquico, da anamnese detalhada, incluindo antecedentes familiares e pessoais, do relato de familiares ou amigos e das queixas subjetivas que o paciente traz. Atenham-se também ao fato de que, notadamente em pacientes idosos, o exame físico é indispensável. Se não se sente capaz de fazê-lo como se deve, que até é o meu caso, admito, peça auxílio a um geriatra. Eu também não me contento com um exame físico sucinto que sou capaz de fazer, Vinícius. Sem o menor constrangimento, peço para o paciente procurar seu clínico geral ou geriatra com quem gostaria de discutir o caso depois de ele examiná-lo. Mas precisa mesmo de tudo isso? Não dá para fazer uma tentativa com antidepressivo antes de partir para a propedêutica armada? Lógico que dá. Mas quando a resposta não é a que se estimava, não perca tempo. Isso porque os resultados de um ensaio clínico bem feito, apesar de que com amostra pequena, conduzido por Warren Taylor e colaboradores da Vanderbilt University de Nashville, no Tennessee, forneceu evidências preliminares de que a resposta aos antidepressivos, escitalopram e bupropiona em sequência, de pacientes idosos, com 60 a 75 anos, com depressão e sem déficits cognitivos, foi menor nos que tinham aumento da beta-amiloide estimado pelo resultado da PET-amiloide. Assim sendo,
os autores sugerem que nesses casos estariam indicadas outras abordagens terapêuticas. O artigo que descreve esse ensaio clínico foi publicado no American Journal of Geriatric Psychiatry em 2021. Tudo bem até aqui? Recapitulando. Sintomas depressivos, como o pródromo de um quadro demencial, é uma possibilidade. Outra é um quadro depressivo primário, em pessoas sem déficit cognitivo, que, já positivo por marcadores de doença de Alzheimer, não responderá tão bem ao tratamento convencional com antidepressivo. E outra ainda é um quadro depressivo primário, que, se não for tratado adequadamente, poderá complicar um quadro demencial que venha a surgir. Tudo bem? Não, não é. Faltou uma possibilidade não desprezível. Já pensou qual é? A comorbidade de depressão com demência, um verdadeiro desafio diagnóstico e terapêutico. A questão da dificuldade do diagnóstico acho que já ficou clara. Mas o tratamento é problemático também, porque não há muitos ensaios clínicos feitos com essa população. Pacientes já com um quadro demencial que abrem um episódio depressivo. O que se sabe com relativa segurança é que a taxa de resposta terapêutica aos antidepressivos é menor e a ocorrência de efeitos colaterais maior. Isso tanto por conta de interações medicamentosas, quanto pelas alterações em cada etapa da farmacocinética ocasionadas pelo envelhecimento. Estou me referindo, entre outras, à absorção mais lenta, ao aumento da fração livre do medicamento circulante se houver hipoalbuminemia, ao metabolismo e excreção diminuídos, que fazem com que os níveis plasmáticos e o tempo de permanência do medicamento no organismo sejam maiores. Nesses casos, há evidências de que psicoterapia individual, terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal e a Problem Adaptation Therapy, em inglês PATH, e outras abordagens, higiene do sono, exercícios, terapia ocupacional, podem ser úteis, mas ainda não sabemos qual seria mais adequada para quem. Por fim, a depressão com demência comórbida costuma responder bem à eletroconvulsoterapia, que é particularmente útil nos casos mais graves com sintomas que colocam a vida em risco. Não poderia ficar de fora desse episódio uma palavra sobre comportamento suicida e risco de suicídio em pacientes idosos com depressão. Você já sabe que esta é uma população particularmente em risco. Uma revisão recente revelou que ele é diretamente relacionado com a gravidade do quadro, com a presença de comorbidades, com pior estado de saúde e perda de funcionalidade. Pouco suporte social, solidão, desesperança e sensação de aprisionamento ou de limitação da autonomia também estão associados com comportamento suicida em idosos deprimidos e, consequentemente, devem ser alvo de cuidados. Também não poderíamos deixar de mencionar, não é, Vinícius, que há estudos preliminares sugerindo que a estimulação magnética transcraniana e a cetamina possam ter valor terapêutico em casos de depressão geriátrica refratária ou, como preferimos chamar, de difícil manejo. Já há também artigos sobre a potencial utilidade de testagem farmacogenética nesses casos, mas sobre isso temos uma opinião formada. Se não sabe qual é, sugiro que escute os episódios 22, 127 e 205 do nosso podcast. Pois bem, digamos que identificamos um quadro depressivo em alguém com mais de 65 anos, que não há dúvidas quanto à sua presença e que a pessoa não tenha déficits cognitivos e nem alguma doença médica geral grave. O que fazer? A coisa começa antes mesmo dela entrar em um consultório psicológico ou psiquiátrico. Ela começa nas estratégias de convencimento para levar a pessoa para esse atendimento. Nesse sentido, os resultados de uma revisão sistemática dos estudos qualitativos sobre a visão de idosos com depressão não tratada sobre o problema e seu tratamento, realizada por Pushpa Nair e seu grupo no Departamento de Atenção Primária e Cuidados Populacionais da University College London, são muito interessantes. Vamos a eles. 1. Em boa parte dos casos, a depressão é entendida como reação normal aos estressores da vida e ao envelhecimento. 2. Por via de consequência, as pessoas que pensam assim preferem estratégias de autogerenciamento dos sintomas depressivos, em consonância com suas crenças, experiências de vida e autoimagem,
tais como socializar-se e orar. 3. Quanto à necessidade de intervenções profissionais, tratamento farmacológico e psicoterapia, por exemplo, para os quadros mais graves, as opiniões são variadas e divergentes. 4. A disposição para encarar um tratamento é baseada em balanço de considerações que levam em conta o dano potencial, as experiências pregressas, a familiaridade com o quadro e a confiança nas pessoas que sugerem que ele seja realizado. E 5. Fatores sociais e estruturais, dentre eles estigma, etnicidade e discriminação pela idade, também influenciaram as atitudes quanto ao tratamento. Com base nesses dados, os autores recomendam que se ofereça suporte ao idoso no manejo de um quadro depressivo leve. E isso seria mais aceitável do que já sugerir uma intervenção profissional. Dizem também que o encaminhamento para tratamento especializado tende a ser mais bem sucedido quando ele é feito em local familiar e de fácil acesso, pois o estigma é menor nesse formato. Eu acrescento que o esforço de convencimento para que se busque ajuda profissional deve ser compartilhado por familiares, amigos e mesmo médicos de outras especialidades, para que a chance de sucesso seja maior. Também é bom que o psiquiatra esteja adequadamente preparado para receber em consultas pessoas de idade mais avançada, reticentes quanto ao sentido, o custo-benefício e a eficácia do tratamento. Muito bom. Com essa informação, encerramos esse episódio do PQ Podcast, em que o Vinícius e eu apresentamos e discutimos mais elementos sobre depressão em idosos, desde o diagnóstico e o diagnóstico diferencial, passando pelas principais abordagens terapêuticas, até chegar às estratégias para convencer os idosos com depressão a aceitarem que vale a pena fazer uma consulta especializada. Ao fim e ao cabo, propomos que cada caso de depressão no idoso seja compreendido na sua singularidade e encaminhado de acordo com essa compreensão mais abrangente, pois, como se verá, apesar de aspectos em comum, não há protocolo de atendimento que dê conta de satisfazer as necessidades de todos eles com a mesma eficiência. Obrigado, Vinícius, por ter dividido a bancada comigo. Um abraço e até a próxima. Foi muito bom. Eu estava sentindo falta dessas conversas, Luiz Roberto. Até mais. E aqui vai novamente a mensagem da nossa patrocinadora. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibre foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.